vamos falar nesse vídeo a respeito da igreja de Laodiceia, a igreja que causa náuseas em Deus. Essa é uma das piores das 7 igrejas da Ásia Menor. Isso pior porque Deus está olhando para ela e vendo que ela não tem uma identidade, ou que ela aparenta ser alguma coisa aos olhos das pessoas, mas aos olhos de Deus ela é totalmente diferente. Deus começa dizendo aqui a ela: eu sei as tuas obras, que não és frio e nem é quente. Tomara que fosse frio ou quente. Jesus aqui vai usar algumas formas de linguagem para que aquela igreja pudesse compreender as suas palavras. Da mesma maneira que Jesus falava em parábolas para aquelas pessoas entenderem melhor, assim ele vai usar o mesmo método com a igreja de Laodiceia. E as palavras que ele está falando com a igreja aqui de Laodiceia vai ser de fácil compreensão para eles. Deus fala com ela: aconselho que compre de mim vestes brancas. Isto porque em Laodiceia era o centro têxtil da região, ou seja, era dali que saía muitas roupas para abastecer várias outras cidades. Além das roupas serem caríssimas, e vale lembrar que não havia as facilidades que hoje existem, né? Então esta cidade era uma cidade muito próspera, muito rica, e Deus está em primeiro lugar aconselhando ela que compre vestes brancas dele. Também em Laodiceia havia um grande avanço na medicina da época. A área da oftalmologia era referência para toda a Ásia Menor. A Bíblia chega a referir-se a um colírio, o próprio Deus também dizendo para ela: aconselho que compre o colírio de mim para que enxergue, para que veja a tua nudez. Laodiceia também não possuía fontes de água, por isso ela era abastecida por 2 cidades vizinhas. Essas 2 cidades eram cidades turísticas. Uma era Hierapolis e a outra era Colosso. Hierapolis tinha as fontes das águas quentes e as suas águas chegavam a curar também algumas pessoas de enfermidades por ser águas quentes natural. Já em Colossos tinha fontes de água fria e essas fontes de águas frias também era terapêutica. Então Laodiceia era abastecido por um arqueduto que vinha de Hierapolis e também de Colossos. E quando essas 2 águas se misturavam, ela se tornava uma água morna. Por isso que Deus fala para ela: você não é frio e nem quente. A cidade de Laodiceia era tão rica que no ano 46 depois de Cristo houve um grande terremoto que destruiu essas 3 cidades. Porém, como Laodiceia era uma cidade financeiramente abastada, ela conseguiu se reerguer. Já Hierápolis e Colossos, não. E o maior problema da igreja de Laodiceia era a sua mornidão espiritual. Era a falta do fervor espiritual. Repare que Deus está dizendo: você não é frio e nem é quente. Ou, em outras palavras, isso está dizendo: você não tem identidade. E infelizmente hoje nós temos visto muitas igrejas que são da mesma maneira. Ela não tem a sua identidade. Ora ela é mundo e ora ela é igreja. Ora ela pega costumes pagões para trazer para dentro da igreja e ora ela traz costumes mundanos e há aquela mistura, ou seja, ela não tem identidade. Um dos símbolos do Espírito Santo e da palavra é a água. Então o principal esta igreja não tinha, que era a água. Quando falta em uma igreja água, que é a palavra de Deus, há essa mistura, porque os seus líderes querem fazer tantas coisas, misturar tantas coisas para ver se dá certo. Ah, isso aqui dá certo na igreja A. Ah, isso aqui o fulano fez e deu certo, juntou pessoa. A contribuição foi lá em cima. O outro lá inventou uma água ungida, um óleo ungido, alguma coisa ungida e colocou para vender na igreja dele e isso deu um retorno. Aí vai lá o pastor, vai lá o obreiro e faz da mesma maneira. Mas, meu irmão, nem tudo que está dando certo é porque Deus está na frente. Infelizmente, esta igreja não tem identificação, não tem identidade. O próprio dono dela, o próprio Jesus, que é o cabeça da igreja, ele mesmo vai dizer: eu estou à porta e bato. Irmão, quem está por lado de dentro não vai bater na porta. Jesus aqui está dizendo: eu estou por lado de fora da igreja, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. E se você decorrer o texto, você vai ver, olha no versículo de número 17, ele diz: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, é uma igreja que estava vivendo de aparência e achando, mostrando para as pessoas que era uma igreja de verdade, porém era uma igreja falida, porque Deus não olha simplesmente para as nossas ações ou nossas obras, ele vê qual é a intenção das nossas obras. Jesus falou tanto da hipocrisia dos fariseus e dos doutores da lei que esta igreja parece copiar esses doutores falidos
pessoas que aparentam ter uma face de impiedade, aparentam ser homens e mulheres de Deus, mas por dentro, o seu interior, o desejo do seu coração são desejos pecaminosos. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão usando este mesmo exemplo da igreja de Laodiceia. Aparentam ser cristãos, mas são lobos devoradores. Infelizmente, muitos crentes se assemelham a Laodiceia na frieza espiritual. Ele não sabe se ele é crente ou se ele é mundo. Ele não sabe se ele crê em Deus e se entrega verdadeiramente para Deus ou se ele começa a andar segundo a vontade da carne. Se ele estiver na rodinha de amigos dele, ele vai falar igual a eles, se assemelhar a eles. Se ele estiver com os seus amigos da rua onde ele mora, ele vai falar igual a eles, se comportar igual a eles. Aí quando vai para a igreja, ele simplesmente veste uma roupa de crente e vai agora parecer com os crentes, mas ele mesmo não tem identidade. Só que aí corre o grande risco. Você lembra que Jesus falou sobre o sal? Ele disse: vocês são o sal, mas se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser jogado na rua ou no chão e ser pisado pelos homens. Ele está dizendo que o cristão sem identidade não serve para nada. Nós precisamos fazer o papel que foi designado a nós para fazer, ser sal e luz. Você não pode se assemelhar ao mundo. Muitas pessoas estão dizendo: Paulo se fez de fraco para ganhar os fracos. Ou seja, as pessoas usam esse texto para viver igual ao mundo. As pessoas usam esse texto para praticar os pecados que o mundo pratica e vão querer dar a desculpa dizendo que vão ganhar o mundo. O mundo não precisa mais de maus exemplos. O mundo precisa de um profeta, de uma profetisa, de um homem que tenha a palavra de Deus nos seus lábios, um homem de coragem, um homem que não aceita as coisas erradas, uma mulher que saiba se posicionar diante do pecado, diante de atitudes erradas, um homem que tenha a palavra de Deus não só nos seus lábios, mas também no seu coração, um homem que muitas vezes muitas pessoas vão se levantar contra ele e contra ela. Por quê? Porque não concordam com o seu tipo, o estilo de vida nos dias em que estamos vivendo. Mas são essas pessoas que Deus conta, pessoas que estão na contramão do mundo. Olha o que Jesus disse: se o mundo amasse vocês, o mundo não vos perseguiria, mas eles perseguem vocês porque vocês não são deste mundo, assim como eu também não sou do mundo. Se o cristão é amado pelo mundo, isso quer dizer que ele se tornou mundo. Se o cristão é aplaudido pelo mundo, ele se tornou mundo. Agora, se o cristão ele tem a palavra da verdade, com certeza, meu irmão, o mundo vai lhe perseguir. O mundo vai se contrapor a ele, porque o mundo anda segundo a concupiscência deste século, ou do Deus deste século, que é Satanás. Esta igreja vivia para satisfazer os seus desejos. Essa igreja queria satisfazer a sua aparência, quando na verdade a igreja verdadeira vive para satisfazer o cabeça do seu corpo, que é Cristo. Por isso que esta igreja sem identidade, Deus irá vomitar da sua boca.